Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Foram 19 dias de competições em 39 modalidades que vão do esporte mais popular do mundo, o futebol, até o badminton, uma espécie de vôlei com uma peteca. Hoje acontece o encerramento das Olimpíadas de Londres, mas os benefícios da divulgação da prática esportiva permanecem. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto social que está baseado no esporte e também os benefícios de manter o corpo em atividade. A atividade física traz benefícios não só para o corpo, mas também para o desempenho intelectual. E quando realizada regularmente, pode melhorar a qualidade de vida. O esporte está em evidência nos últimos dias, especialmente por conta das Olimpíadas. Para entender um pouco mais deste universo e os benefícios que a prática esportiva traz para a gente, está aqui comigo Dielmo Noblar, que é professora de Educação Física. Olá, Dielmo, tudo bom? Tudo bem, Fernanda. E aí, me diz, o que é que a gente ganha tendo uma vida saudável, incluindo aí a prática esportiva ou alguma atividade física? É notório que todo mundo, ao praticar atividade física, sai ganhando. Não é? Os benefícios são inúmeros, como emagrecimento, melhora da memória, diminuição das dores articulares, diminuição da pressão sanguínea. Então, são diversos fatores que ajudam na melhora da sua condição física. E aí o esporte também, a prática esportiva, tem uma questão social também, né? Para além desses benefícios da saúde, na questão fisiológica, a sociedade, né? O social também tem o seu benefício. Existem inúmeros esportes, que são os esportes coletivos, que promovem de forma mais evidente essa socialização, né? O futebol, por exemplo, o basquete, são atividades que a gente trabalha em grupo. Então, é excelente para desenvolver essa questão da socialização entre os grupos. Para quem resolve começar uma atividade física, qual é o roteirinho do que deve cumprir para a gente não fazer errado? Isso. O primeiro passo é fazer 2 exames, né? Passar por um médico, um cardiologista, um teste chamado teste de esforço e um hemograma completo. Com essas atividades, esses 2 exames em mãos, a gente começa a fazer uma atividade com mais tranquilidade, sem perigo de surpresas. E qual a frequência, né? Minimamente, para que a gente possa dizer, eu tenho uma vida saudável, eu pratico alguma coisa, com que frequência a gente deve fazer alguma atividade física? Isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente precisa fazer no mínimo 3 vezes na semana, com a duração de 30 minutos pelo menos de atividade física. Não parece pouco, não? Para começar, sim, né? É um parâmetro pequeno, mas que para quem está parado sem atividade é muito. Então, é a forma mais correta de se começar uma atividade física, aos poucos. Bom, além de uma atividade física assim, formalmente, né, estabelecida, eu acho que também tem coisas do nosso dia a dia que a gente pode se movimentar um pouco mais. Então, na empresa que a gente trabalha, ao invés de telefonar, ir lá falar com o colega da sala vizinha, é um bom começo? Exatamente. A gente pode pegar coisas simples no nosso dia a dia. Ao invés de subir o elevador, por exemplo, a gente pode começar subindo um vão de escadas, né? A pessoa que trabalha em casa, por exemplo, uma faxina durante 30 minutos, ela pode ser considerada uma atividade física também. Então, são pequenas mudanças no hábito que a gente consegue introduzir uma atividade na nossa vida. Era para ser uma opção esportiva para as crianças do bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. Mas as aulas de judô na comunidade estão preparando os jovens para a vida adulta e revelando atletas. As aulas acontecem 2 vezes na semana, em turmas que se dividem entre o período da manhã e da tarde. Ao todo, são mais de 100 alunos que, a partir dos 6 anos, praticam o judô gratuitamente. Aprende não vir só para as aulas, também a brincar com os seus amigos, abastecer pai e mãe e não xingar os professores. É bom vir para o judô.
Não é só vir para campeonato, mas também depende do seu futuro. Os alunos estão divididos por faixa etária e entre os benefícios apresentados pelo judô estão o desenvolvimento da coordenação motora, a concentração e o condicionamento físico. Meu corpo já está mais condicionado a correr, porque aqui a gente se esforça muito. A atividade acontece em um salão embaixo da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. O projeto é mantido pelo Movimento Comunitário Champanhar, ação social da paróquia que atende mais de 200 crianças e adolescentes. O espaço, os professores e até os quimonos são custeados pelo movimento. Cada aluno que inicia no judô recebe a roupa para o treinamento, principal custo para essa prática esportiva. A família, quando recebe esse kimono, ele assina um termo de responsabilidade, né? Não pode danificar. Você tem que ter o máximo de cuidado, conservar, né? Enquanto estiver na sua mão, é seu. O trabalho quer ser uma opção de lazer para as crianças e adolescentes do bairro, que não contam com quadras esportivas e espaços apropriados para a prática de esporte. Que só venha somar, né, complementando na parte educacional e também contribuindo para que eles não venham estar trilhando caminhos negativos, né, que a gente vê aí esse mal terrível que assola a nossa sociedade, que são as drogas, né? E o esporte propicia esse caminho, né, diferenciado e torna-se até um destaque dentro da sociedade, servindo de exemplo para outros jovens. A gente pode aprender o judô, esse treinamento e a amizade que eu apeguei aqui no judô. Dentro do grupo surgiram algumas aspirantes olímpicas. Cíntia e Thalia são filiadas à Federação Baiana de Judô. Foram reveladas pelo projeto e já representaram o estado da Bahia em competições nacionais. Hoje, elas são as primeiras colocadas para o ranking baiano do esporte. No campeonato, assim que cheguei lá, primeiro campeonato, logo um friozinho na barriga, depois se luta, passa, fica normal. A responsabilidade é muito grande, representava aí lá no outro estado, Minas Gerais. As medalhas são o símbolo da dedicação. Que foi o primeiro de melhor do ano que a gente conseguiu ficar em primeiro lugar no ranking da Federação Baiana de Judô. E esse ano a gente vai ter de novo. Aqui é o troféu, a medalha de jogos escolares. Minha dela, a gente ficou em primeiro lugar. E aqui é o troféu da escola, ficou em primeiro lugar. Foi a escola que ganhou. Ao mesmo tempo, as premiações motivam a superação dos desafios diários. Cada viagem significa gastos com a inscrição, transporte, hospedagem, alimentação e reunir os recursos para custear as despesas é um desafio. Em ano de Olimpíada e com a conquista de uma medalha brasileira no esporte, as meninas do Alto do Cabrito sonham grande. Veio uma brasileira representando a Bahia lá na Olimpíada de Londres, né? Trazendo ouro para cá no Brasil. E na próxima Olimpíadas, quem pode ser uma dessas brasileiras? Essa conquista que o Brasil obteve em Londres com esses dois atletas brasileiros vai propiciar já uma busca de outros, né, que porventura até nem conhecem, mas através das imagens, né, que está sendo mostrado para o mundo, que eles venham buscar também essa opção de estar praticando judô aqui. Quem sabe no futuro teremos um atleta na condição de olímpico, né, para representar o nosso país em 2016. No período das Olimpíadas, é comum ver as crianças brincando de jogar, especialmente as modalidades em que os brasileiros tiveram melhor desempenho. Este é o início de um processo de imitação que pode virar um exemplo de vida saudável. Nesses dias em que as Olimpíadas estão tão em evidência, isso faz com que as pessoas queiram ter uma prática esportiva, queiram começar a se movimentar? Exatamente. O clima é favorável, né? Quando chega a época das Olimpíadas, as pessoas se empolgam, querem fazer exercício físico, procuram correr na rua, procuram o vôlei, né? Nos bairros a gente vê muito isso, né? As pessoas a fim de fazer exercício físico, a fim de exercitar-se.
Dentro das Olimpíadas, eu acho que a corrida, o atletismo, termina sendo o símbolo principal dentro desse universo. E a gente tem visto no nosso país e na nossa cidade também um crescimento de provas de corrida, de grupos de corrida. Como é que você enxerga isso? O que é que tem motivado as pessoas a correrem? Por se tratar de uma atividade simples, né, calçar uma camiseta, um short, um tênis, e a atividade pode ser feita em qualquer lugar, qualquer área. Então, houve uma crescente muito grande na procura pela corrida, né? A atividade tem crescido muito. Já é a segunda atividade mais procurada, praticada no mundo, né? Depois do futebol, né? Então, a facilidade é grande e a procura se tornou também igual, né? E quem se propõe a começar a correr, a gente falando agora especificamente da corrida, o que é preciso, né? Que além dessa questão dos exames médicos, como é que se vai aos poucos chegando a essa competência de correr, de fazer maratonas, de fazer provas? Exatamente. Ninguém começa correndo, né? A atividade começa por caminhadas e a gente progride para uma caminhada com pequenas corridas e ao longo do tempo, com o ganho do condicionamento físico, você passa a exercer uma corrida contínua, né? Então, não é de uma hora para outra que você começa do zero e vira um corredor. É lógico que você passa por várias etapas iniciais para que consiga esse condicionamento para se tornar um futuro corredor. Se eu não estiver enganada, eu tenho a impressão de que a corrida é mais democrática. Ela não exige que você, por exemplo, comece aos 10, 12 anos já a estabelecer uma rotina. Em qualquer faixa etária você consegue encontrar o seu espaço. É isso mesmo? Exatamente, né? Hoje, para a gente ter uma comparação, um atleta de rendimento, ele leva entre 13 a 18 anos para se tornar um bom profissional. Então, o início dessa atividade, ele começa de forma lúdica, brincando na escola e nos clubes, né, no bairro dele. Então, ele leva esse aperfeiçoamento ao longo dos anos, né? Então, é um tempo muito grande para se formar um atleta. Então, começa criança, né, e passa a fase adulta, e isso requer tempo. Então, ele precisa começar brincando, exatamente, gostando do esporte, se identificando, para que se torne um profissional qualificado no futuro. A atividade física é importante para todas as idades, mas no caso das crianças, como não perder a medida? Para que uma atividade que poderia ser de brincadeira, mas porque os pais, ou até o próprio professor, entende que a criança tem um talento e de alguma forma passa a obrigá-la a exercer aquela modalidade. Isso. Esse é o papel do educador, né? Exatamente dosar a atividade física, né? A função dele está ali exatamente para fazer com que as pessoas entendam que a atividade não pode ser feita de um dia para o outro numa intensidade muito grande. Então, ele está ali para dosar essa atividade e fazer com que não haja o exagero, não haja interferência também da família, né? Que os pais geralmente depositam muito nos filhos aquela esperança de ser um grande atleta. E a atividade, principalmente para a criança, precisa ser feita de forma lúdica, brincando e, consequentemente, no futuro ele vai ser um bom profissional. O espaço é improvisado e pequeno, tanto que em campo cada time só tem o goleiro e 3 jogadores. Mas mesmo com as dificuldades, o local é fundamental para a vida e os sonhos dos jovens da comunidade do Alto do Cabrito, em Salvador. Toda terça e quinta a gente aqui se distrai, joga a bolinha, vai pra casa, fica lá de boa. O que é que significa esse espaço? Pra mim é tudo, que eu normalmente estou desempregado, moro com minha mãe, às vezes eu ajudo, mas é sempre bom estar aqui. A gente não fazia nada, eu ficava só em casa dormindo e a minha mãe ficava falando. Não fica lá na rua se ferindo no bar, melhor aqui que lá na rua.
Na verdade, o objetivo maior nessa atividade de futsal, na área de futsal, é movimentar as crianças, adolescentes, mostrar a eles uma área de lazer. Na verdade, é um espaço improvisado aqui pelo Movimento Comunitário Champanhar. Tirar também eles do mundo da criminalidade, a prostituição. Se você não estivesse hoje, por exemplo, aqui na aula, você está fazendo o quê? Na rua, ou então vai estar em casa dormindo, sem fazer nada. Estava na rua bagunçando aí, fazendo coisas erradas, até usando droga, sei lá. Professor, como é fazer um trabalho como esse, assim, na comunidade, com esse objetivo tão nobre, né? De não só botar a criançada para se movimentar, mas também de oferecer uma oportunidade de algo diferente. É um pouco complicado. É bom, é gostoso, né? Porque a gente sabe que está fazendo uma coisa que vai dar um futuro amanhã. Por mais que ele não seja um jogador de futebol, um jogador de futsal, mas amanhã depois ele vai ter um ensinamento, porque aqui nós não fazemos apenas o futsal, nós também realizamos provas também, fazemos a prática aqui, a prova, a teórica também, né? Passamos para que eles possam ter o conhecimento e passamos para eles a educação, né? Para fazer o complemento recebido em casa. Nós falamos para eles que não é só o futebol, tem que ter o estudo, né? Que amanhã depois, se ele não for um bom jogador, se ele não der certo na área do futebol, amanhã depois ele tem uma outra profissão, né? Pode ser um outro profissional em outra área, mas que ele se livre, né, do mundo da criminalidade, do mundo da prostituição, do mundo das drogas. Pesquisadores de 16 países, coordenados por um professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, afirmam que o sedentarismo mata tanto quanto o fumo e a obesidade. O dado divulgado neste mês alerta para a necessidade das pessoas começarem a mexer o corpo. Além dos benefícios para a saúde, o esporte pode também ser um elemento de transformação social. A gente tem uma série de projetos sociais que usam o esporte como esse primeiro chamariz para a garotada, para os jovens, né? Exatamente. Hoje tem vários projetos sociais, né, que envolvem o futebol, o basquete e a própria corrida como meios para que eles pratiquem uma atividade, né, dentro do nosso dia a dia, no nosso dia a dia. E aí, quando eles estão envolvidos com essa atividade, eles terminam se distanciando do que não é muito legal, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Hoje o mundo que nós vivemos, né, com a violência, com as drogas, né, são atrativos para que os jovens, né, promovam a fase errada, né, vamos dizer assim, da parte negativa da vida. Então, a integração com o esporte é fundamental, afasta essa juventude desse perigo que é as drogas hoje em dia. E nesses projetos sociais já surgiram muitos talentos do nosso Brasil em função desse trabalho. Então, investindo em comunidades pobres, apresentando o esporte como uma opção, a gente consegue transformar também socialmente. Exatamente. Se a gente buscar, hoje os grandes ídolos, né, saíram de comunidades pobres, carentes, onde desenvolveram o esporte como um objetivo de vida e uma coisa maior, né, que é se consagrar profissionalmente. E como é que entra a família dentro desse espaço, né, de apoio a um atleta, por exemplo? A família é um suporte fundamental, acredito que todos precisam desse suporte, né, da família, que ajudam, dão força e fazem com que esse garoto não entre nesse mundo, né, que é tão ruim. No caso dos pais, como equilibrar, né? Porque normalmente quando a criançada descobre um esporte, só existe aquilo, né? O menino anda com a bola de futebol o tempo todo debaixo do braço, o tempo todo na quadra. Então, como equilibrar os outros espaços, né, da escola, da família e também dar o destaque merecido à prática esportiva? As atividades, cada uma tem seu momento, né? A escola tem o seu momento, a atividade física também tem o seu momento, né? A gente tem que separar e fazer com que o jovem entenda que todas as suas funções são de importância, né? O estudo é importante, a atividade física também é importante, e o respeito aos pais é importante. Então, tudo isso soma, né, a essa atividade. Então,
A criança que sabe administrar isso, ela vai ser um bom profissional no futuro. O sedentarismo é comum, né? Se tornou uma coisa comum na nossa sociedade, até por conta do ritmo de vida que as pessoas têm, sair do trabalho, da escola, dar atenção aos filhos, né? Como vencer essa barreira desse comodismo do sedentarismo? Hoje a vida é tudo muito fácil, né? Muito simples, um controle remoto na mão, a facilidade dos alimentos, tudo muito prático, né? Entre fazer uma atividade física e assistir uma televisão ou jogar um videogame, as pessoas preferem o comodismo, né? Ficar sentado sem fazer atividade física, né? Assim também como os hábitos alimentares, né? Comer em fast food, né? Comidas prontas e gordurosas é muito mais prático do que você procurar o saudável, o bom. Então, vamos dizer que a prática esportiva é fundamental, né? Você sair do sedentarismo é fundamental. Procurar mover, caminhar, correr, jogar bola, seria fundamental para que saísse dessa rotina do sedentarismo. As atividades esportivas são a base do trabalho com as crianças e os jovens, mas a administração do movimento comunitário Champanhar entende que também é preciso malhar o cérebro e disponibiliza uma biblioteca e sala de informática para a comunidade. Eu acho que vocês aqui estão botando os meninos para malharem o corpo e malhar a cabeça também. A cabeça também, que esse é o principal, porque malhar o corpo, mas a mente não está vazia, não tem nenhum objetivo. E o nosso objetivo é esse, é que eles não só malhem o corpo, mas que também a cabeça, né, esteja pronta para ir seguir novos rumos, né, novos passos. Os meninos, além deles fazerem o trabalho de pesquisa, eles também acessam a internet, porque para eles irem hoje acessar a internet, eles têm que estar pagando nas lan houses, né? E aqui não, eles têm um espaço onde eles podem fazer as pesquisas e no momento fazer jogos interativos. Tudo isso também a biblioteca é disponibilizada para eles, né? Com suas restrições também, né? Então nós também temos umas restrições, mas isso não impede que eles acessem. São restrições de quê? Fiquei curiosa. Porque a gente sabe que hoje a internet, né, tem muita coisa, né, construtiva, mas também tem muita coisa destrutiva. E a gente tem que estar orientando os meninos para esses sites, essas coisas que eles ficam acessando e que aqui não é permitido, né? Então a gente tem que estar sempre e mostrando para eles que não só é permitido, mas que também não é nada de instrutivo para eles. Eles precisam saber o que eles vão estar acessando, o que eles vão estar escolhendo nesse momento. Então é uma forma também de a gente estar orientando eles para os perigos que estão aí na internet, né? Acho que a motivação é você estar aberto. Essa acho que é o maior, né? Você está aberto a tudo, entendendo a necessidade dos meninos de estarem aqui nesse espaço, que é um espaço onde eles encontram, né, o que a comunidade não oferece. Então esse espaço está aberto, não só para os meninos que nós atendemos do projeto, mas como também a comunidade, né, que é um espaço aberto. Tem as atividades, o judô, a capoeira, o artesanato, que além de estar atendendo as crianças, os adolescentes, nós também atendemos as famílias, as mães, né? Porque esse trabalho não teria função, não teria um objetivo maior se não tivesse atendendo as famílias também. Acho que não só um vínculo que foi criado, mas também assim pelo fato deles já terem esse vínculo não só com a professora Edileuza, mas também com a própria instituição, que muitos deles já vieram da creche, né? Então tem toda essa trajetória. Hoje nós não temos mais esse espaço com a educação formal,
Mas como temos as atividades, então eles continuam aqui, vindo da creche, aqueles que não foram da creche, mas que continuam aqui na instituição, ainda fazendo parte. Os desafios são muitos, né? Principalmente o financeiro, né? Mas eu acho que quando você tem garra, tem força de vontade, esses desafios vão sendo vencidos gradativamente, passo a passo, né? Estamos confiantes e enquanto a gente puder estar mantendo a nossa instituição, nós vamos vencendo os desafios e as barreiras que vão sendo criadas.